E aí, tudo certo? Bom, estamos voltando então com a aula de Primeira Guerra Mundial, tá? Falei de Instagram no final da outra aula, então aproveita, né? Deixa eu falar. Segue o Instagram do 10 História, porque ali tem esse material que você está vendo nessa aula. Sumiu, deixa eu mostrar esse material aqui. Segue lá, pega, printa, compartilha, né? Mostra para seus colegas de classe, usa para fazer trabalho, enfim. É um material que você tem para estudar, tudo bem? Vamos voltar para a aula então. Fases da guerra. Fases da guerra são simples. Eu vou dizer que são três. Alguns professores e alguns materiais didáticos, porque alguns historiadores, gostam de dizer que são quatro. Tá? Eu gosto de dizer que são três. E vou explicar por que quando chegar na quarta eu dou um toque. Ah, isso daqui seria a quarta. Belezinha? Então vamos lá. Bom, a gente sabia que ia ter guerra, né? Então a gente estava preparando tal. Nesse primeiro momento, a guerra é uma guerra de movimento, porque os países são vizinhos. Então eu preciso deslocar as minhas tropas, né? Eu convoco o meu exército, reúno, dou fardinha para todo mundo, dou arma para todo mundo, munição para todo mundo, defino as estratégias mais coletivas, ajusto aí tudo aquilo que a gente precisava ajustar e tal. Vamos para o conflito, vamos para a guerra, tá? Então é isso. Então, primeira fase da guerra, uma guerra de movimento. Só que aí a gente se movimenta, eu vou em direção a você, você que é meu inimigo, e quando a gente se encontra, estabelecemos as trincheiras. Lembra da trincheira? Né? Aquele buraco? Então você cava um buraco, se mete dentro, eu cavo um outro buraco, me meto dentro, e aí eu tenho lá, né, um buraco perto do seu e a gente fica trocando tiro. Esse momento, guerra dentro do buraco, é um momento extremamente violento. Por quê? Porque a gente fica se matando e ninguém avança. Então eu não vou conseguir te conquistar e você não vai conseguir me conquistar porque a gente está trocando o tiro dentro de um buraco. E o buraco não se mexe. Então, esse segundo momento, entre 1915 e 1918, né, tá aqui, esse momento entre 1915 e 18 significa um momento da guerra de trincheiras, que é, né, um momento de batalha estática, um momento de batalha que ninguém se mexe e a gente fica só matando um ao outro, mas não conquista território. Então é muito cruel, porque chegam soldados novos dos dois lados, esses soldados novos vão ficar se matando, literalmente, e nós não vamos avançar. Tudo bem? Tem vários filmes que retratam isso, saiu um agora em 1917, eu não sei se nesse 1917, porque eu ainda não assisti, tem vários filmes que retratam isso e colocam a seguinte cena: os soldados dentro da trincheira com bala passando na altura da cabeça, porque está dentro do buraco. E aí chega o superior e fala, avança. E o soldado olha pro superior e fala, que jeito, né? Ó, as balas na cabeça aqui, se eu puser a cabeça para fora da trincheira eu morro. E aí o superior fala, avança mesmo assim, joga uma granada, estavam inventando granada, a indústria bélica estava se desenvolvendo, e aí não, e tal, e tem que ir, não sei o que, meu, é uma loucura. Então morre muita gente amputada, muita gente toma tiro na cara e não morre. Tem um problema de soldados mutilados horroroso, né? Porque você está dentro da trincheira, você está protegidinho. Daí você resolve dar uma olhadinha lá fora. Quase sair da câmera aqui. Quando você resolve dar uma olhadinha lá fora, o que, que acontece? Você periga tomar um tiro no rosto. E às vezes não morre. E aí você fica com uma deformação no rosto em 1917. Quer dizer, você não está morto, mas você está cheio de dor, e aí você não consegue resolver. É um enrosco isso aí, é uma brutalidade. Tá? É uma brutalidade, é um horror. Quem gosta de guerra eu não entendo. Tem que dar sei lá, tem que levar para ver o que, que acontece com um soldado que toma um tiro, né? Porque é uma loucura. Bom, essa guerra de trincheira começa a enrolar. Começa a enrolar e tempo passa, tal, e trincheira, e trincheira, e trincheira. Dentro da Rússia acontece em 1917 uma revolução, a revolução da Rússia, a revolução socialista. Tem aula aqui no canal sobre essa revolução. Acontece a Revolução Russa, né? E com a Revolução Russa, lá em outubro de 17, a Rússia sai da guerra. Só que um pouquinho antes da Rússia sair, em junho, os americanos começam a entrar na guerra, né? Alguns meses antes da Rússia sair da guerra. Os americanos começam a entrar na guerra e vão entrando
Então, essa saída Rússia, entrada Estados Unidos, essa jogada Rússia-Estados Unidos, acaba fazendo um bem danado para a Tríplice Entente, porque a Rússia só fazia perder. A Rússia tinha armas ruins, a Rússia tinha um comando ineficiente, um comando hereditário, super ineficiente. A Rússia tinha muito soldado, mas muito soldado mal aparelhado, então morreu um monte de russo, mas não ganhava batalha. Caótico. Por outro lado, chega os Estados Unidos, depois de 3 anos de guerra, chega o soldado americano com a roupinha cheirando Comfort, né? Bem treinado, bem alimentado, vai enfrentar um alemão que já está há 3 anos lá no fronte de batalha, imagina. Chega tratorando, passa por cima, né? Passa por cima. E acaba conquistando, então. Quer dizer, a Primeira Guerra vira barbada. Por que vira barbada? Porque os americanos chegam muito bem equipados, né? Traz um gás novo, franceses e ingleses também conseguem, né, uma virada nesse sentido, e a guerra acaba em 1918 com a vitória da Tríplice Entente. Vitor, cadê o quarto momento, que é o que o meu professor falou? O quarto momento, querido, está entre 1917 e 18. Tá? O quarto momento é depois da Guerra de Trincheira, porque você efetivamente avança. Então, alguns falam de uma segunda guerra de movimento. Tá? Alguns falam de uma segunda guerra de movimento. Eu prefiro nem comentar. Né? Muitos materiais didáticos preferem nem comentar essa segunda guerra de movimento. Né? Guerra de movimento, guerra de trincheira, guerra de movimento, fim da guerra. Então, eu prefiro nem colocar isso daí. Tudo bem? Então, vitória da Tríplice Entente de uma maneira particularmente interessante. Por que particularmente interessante? Porque a Itália, que ia entrar do lado da Tríplice Aliança, entrou do lado da Tríplice Entente, em 1915. A Rússia, né, atravessa uma revolução, sai da guerra entre Estados Unidos. Brasil vai percorrer, vai mandar enfermeiras e vai percorrer, vai fazer patrulha, né, na costa da África, né? Então uma ajuda de acessório aí, uma ajuda muito menos importante. E a gente tem esse momento, então, a gente tem essa batalha aí, Primeira Guerra Mundial terminada. Daí você fala, mas professor, simples assim? Querido, porque isso daqui não é History Channel, né? Isso daqui não é Discovery Channel, não é National Geographic, né? Não é um documento para você ver, né, a questão das armas, as batalhas, gente morrendo, sangue na câmera, essa coisa. Isso daí é outra história, né? Isso daí não entra tanto na aula de história, pelo menos não aqui. Aqui você está estudando para prova, você está estudando para vestibular e o que cai é isso aqui que eu estou falando para você, não se preocupe. Tá? Você tem curiosidade, aí você tem uma questão cinematográfica, vai dar uma olhada nessas coisas, super recomendo, tem documentários ótimos. Bom, tá. Fases da guerra é essa, guerra de trincheira, guerra de movimento, guerra de trincheira, segunda guerra de movimento, se você quiser colocar, ou não, né? E aí a vitória da Tríplice Entente. Bom, tá, a guerra acabou. Mas quais as consequências da guerra? Bom, as consequências da guerra são muitas, tá? São tantas as consequências que eu acho melhor eu gravar um terceiro vídeo para falar delas, tudo bem? Segura aí, dá uma olhada no Insta, dá uma olhada nas suas anotações, vê se ficou dúvida, faz um comentário aqui embaixo, que eu já volto com a terceira aula, que vai falar das consequências da guerra, Tratado de Versalhes, Tratado de Saint-Germain, o que vai acontecer com a Alemanha e tudo mais. Beleza? Segura aí, é um segundo.